E como é o Dia da Mulher, me veio esse tema, vida. Vida, falar de vida, porque como eu disse no começo, nós fomos escolhidas para gerar vida. Não só as mulheres, mas todos os cristãos, nós somos escolhidos para gerar vida, vida de Deus. Mas eu quero falar aqui, antes de falar da vida, eu quero falar da falta de vida, ou da falta de vida abundante. Nós estamos vivendo uma geração da falta de vida, a falta de vida abundante. Nós estamos vivendo uma geração conturbada pela falta de vida. Nós acabamos de ouvir aqui o medo, o pânico tomando conta. A geração do suicídio, a geração da síndrome do pânico, a geração onde quantos e quantos jovens e adolescentes estão se cortando, porque não tem mais a vida abundante dentro do coração, estão se cortando para ter um prazer. Nós estamos vivendo a geração da depressão. Como cresceu o índice da depressão, que é gerada pela ansiedade, pelo peso. Parece que ficou mais pesado viver. Vocês conseguem entender essa expressão? Hoje as crianças são diagnosticadas com estresse. Hoje crianças de 6 anos são diagnosticadas com depressão e estresse. Nós estamos vivendo a geração da falta de vida abundante. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Jesus nos deixou ali em João 10:10. E essa palavra, ela vai falar exatamente sobre esse tema, a falta de vida, mas a promessa de vida abundante. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Na versão corrigida, ele diz que tenham com abundância. Vida abundante, ali está. Vida abundante. Então, nós vamos entender aqui que Jesus, ele veio com o propósito de nos dar uma vida abundante, de nos dar uma vida completa, uma vida plena, uma vida nele. E o que é uma vida abundante? É uma vida feliz. É uma vida feliz, é viver feliz. Mas como eu vou viver feliz com tantos problemas? Como eu vou viver feliz com tantas más notícias? Como eu vou viver feliz diante de tanto diagnóstico de medo? A vida abundante, ela não está relacionada a coisas dessa terra. Eu falei pela manhã, é claro que Deus vai nos permitir momentos de alegria. Ele vai nos permitir. Ele vai nos permitir viver momentos de alegria por conquistas, por vitórias. Quantas vezes, você recebe aquela vitória, aquela resposta de oração, e vem aquela alegria no seu coração, e você diz: obrigado, Jesus. A resposta de um jejum. Essa semana eu vivi isso, nós vimos isso ali com o Jonathan, orando por ele, para algo que ele precisava ali fazer, e o Senhor enviou uma resposta do céu, e quando ele mandou o áudio, os nossos corações se alegrou tanto com aquela notícia, de um avanço, de uma conquista. Então Deus nos permite esses momentos de alegria sim na terra, chegada de um filho, a conquista até de um bem material, porque você sabe que foi Deus que te deu. Tudo isso nos traz momentos de alegria, mas eu quero falar aqui de uma alegria que ela não passa, que ela não acaba, porque tudo isso são momentos passageiros. Ficamos felizes, depois ficamos tristes. Vamos dizer essa canção, meus altos e baixos. Tem dia que nós estamos tão felizes, tem dia que nós estamos menos felizes por alguma situação. Mas eu quero liberar pelo poder da palavra de Deus que essa vida abundante que Jesus tem para nos dar é uma alegria completa nele que não acaba. Isso está lá em João 15, eu queria ler com você para completar essa vida abundante. João 15, 11, capítulo 15, o versículo 11. Olha o que Jesus diz: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vocês e o vosso gozo seja completo. Alegria. Vou ler na NVI. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
Sabe o que é viver uma vida abundante? É receber a alegria que vem do céu, independente da circunstância que você está vivendo. Receba a vida abundante, receba a alegria que vem de Jesus. Ela é completa e ela não é passageira, ela é eterna. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu quero que vocês recebam a minha alegria. A alegria completa, não é passageira. Não é uma alegria que vai passar, mas é uma alegria que vai permanecer dentro de você. E diante de uma sociedade que não vive a alegria porque está preocupado com as coisas terrenas, nós recebemos essa promessa e o Espírito Santo nos relembra nessa noite. Eu e você temos uma promessa. A promessa é vida abundante, é vida feliz, apesar dos problemas, das dificuldades, das más notícias, dos barulhos que querem nos amedrontar, como nós ouvimos aqui. Mas voltando para João 10:10, a parte A diz que existe um ladrão, e esse ladrão é o diabo. Ele veio para roubar. A função dele é roubar, matar e destruir. Ele é ladrão, ele é destruidor, e ele quer roubar essa alegria. Ele quer roubar do meu e do seu coração a vida abundante. A função do diabo é fazer com que eu e você, mesmo tendo a promessa de vida abundante, vivamos uma vida sem abundância, sem alegria. Vivamos uma vida sempre na condição de tristeza, de angústia, de murmuração, como aquela historinha, né? Ó vida, ó dia. Não é assim? Essa é a função do ladrão. Ele quer de uma forma sutil roubar a tua alegria. E o diabo tem levado muitas pessoas a essas sentenças de roubo, de morte. Eu coloquei aqui que ele quer roubar a vida abundante lançando sentenças de morte sobre a vida das pessoas. Elas até vivem, mas elas apenas vivem, elas não vivem a vida abundante. É diferente viver, existir, trabalhar, estudar, fazer as coisas que tem que ser feita, até vir para a igreja, até estar na célula, mas não está vivenciando a vida abundante. E o diabo lança sentenças de morte. E eu coloquei aqui algumas sentenças que, como nós já falamos, que ele pode lançar: do suicídio, da síndrome do pânico. São sentenças de morte que ele vai lançando para roubar a vida abundante. Às vezes a pessoa não tem coragem de tirar a sua vida, mas ela tem pensamentos de morte, e ela pensa: por que eu nasci? Eu devia morrer, eu devia não acordar mais. Ela está sendo impedida de viver a vida abundante, de acordar e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, porque eu vou me levantar e eu vou viver o teu propósito. O diabo está lançando sentenças de morte sobre pessoas, matando os sonhos. Quantas pessoas estão vivendo, mas sem sonhos? Como nós ouvimos aqui a semana passada, coisas novas Deus tem para nós, mas tem muita gente que não está vivendo coisa nova. Ela está presa ao passado e ela não consegue mais sonhar. Você pergunta assim: qual é o teu sonho? Eu não tenho sonho. Eu não tenho, como dizendo, eu não tenho perspectiva de um futuro. Muitas vezes o diabo está lançando sobre as pessoas a sentença da morte, como eu disse, da alegria e da esperança. Quantas vezes nós estamos desesperançados ou desesperados? A esperança não está ativada mais dentro do meu coração. Eu não tenho mais esperança de um casamento, ou de um casamento restaurado. Eu quero liberar mesmo sobre as solteiras e solteiros que estão aqui. Se você tem no seu coração de se casar no Senhor, espera no Senhor. Não deixe o inimigo lançar uma sentença de morte no teu coração. Deus pode preparar um homem, uma mulher de Deus para estar ao teu lado, sim. Ou a morte da esperança de um casamento restaurado, de uma aliança bendita. A morte da esperança de ver filhos benditos, de uma família reunida no altar. Quantas sentenças de morte o inimigo tem lançado na nossa vida, na nossa família, na nossa geração. A morte da força. Quantas vezes nos encontramos totalmente desanimados, sem força, sem ânimo, sem coragem, não é assim? Tudo isso são sentenças, porque ele é ladrão, então ele quer roubar a vida abundante, e ele vai lançando todo tipo de sentença de morte. Ele vai lançando.
Não é só uma morte física, mas é a morte emocional e muitas vezes a morte espiritual. Sentença da morte espiritual. Ele vai lançando frieza no coração. As pessoas vão se distanciando do primeiro amor e elas vão ficando frias. Ele está lançando uma morte espiritual e quando vai perceber, a pessoa já está distante, não tem mais vontade da busca pela presença de Deus, porque ele é ladrão. Jesus avisou: ei, o ladrão vem, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Esse é o quadro da nossa geração. Esse é o quadro, como o pastor aqui orou, do medo. Existe esse quadro, mas eu quero falar de uma esperança que está na parte B desse versículo. A esperança está depois ali do ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Oh, aleluia! Jesus veio para nos dar uma vida diferente. Eu vim. Esse eu vim, ele está no imperativo, né? Eu vim, eu derramei o meu sangue. Onde que Jesus veio? Na cruz. Ele veio e derramou o seu sangue. A palavra do Senhor em 1 João 3 diz que porque o Filho do Homem, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Todas essas sentenças de morte que foram lançadas contra a nossa vida, contra as nossas emoções, contra as nossas famílias, contra a nossa geração, porque tem coisas que vêm lá dos nossos avós, tem coisas que vêm lá da nossa geração. Quando você vai puxar a história da sua geração e você fala: meu Deus, quanta coisa. Na minha família tem tanta coisa. Tem infidelidade lá dos bisas, espírito de suicídio, espírito de morte, e muitas vezes essas coisas querem nos acompanhar, mas eu tenho o poder da cruz, e eu tenho essa palavra. Jesus veio para desfazer as obras do diabo de todas as gerações. A cruz é suficiente para anular e quebrar a maldição, porque a palavra do Senhor em Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito em nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldição, ou seja, ele pegou toda a maldição da minha vida e da minha geração e ele cravou na cruz. Você sabia que a cruz de Cristo te faz bendito? Não tenha medo de maldição hereditária. Se você tem o sangue de Jesus na tua vida, você é bendito, você é bendita, tua família é bendita. E esse eu vim, ele traz esse imperativo. Ele acabou com as obras do diabo. Ele anulou a sentença de morte. Essa é a nossa vitória. Então eu posso, como cristão, viver uma vida abundante quando eu recebo o poder da cruz. Viver uma vida plena, viver uma vida completa, não sem problemas, mas com a paz, com a alegria no meu coração, com a certeza do que está decretado lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode declarar isso? Você pode declarar na tua alma? Todas as coisas, sabemos, vamos, ali está na NVI, né? Eu já falei na parte profética, mas eu quero ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Então quando eu creio nesta palavra, fora toda morte, fora toda destruição, fora todo barulho que quer me amedrontar. Eu confesso que essa semana foi uma semana difícil para mim como mãe. Assistindo as reportagens, começou a me vir um medo. Meu filho está na França. Hoje não teve culto lá. Eu falei para Moisés: não, meu Deus, não, ele tem que ir para a igreja. Lá eles ainda não têm células, né? Mas o Senhor vai dar uma estratégia aos pastores. Estamos falando com ele, ele está bem. Mas veio aquele sentimento humano. Você tem que ficar com medo. Você tem que ficar desesperada. Você tem que se preocupar. E começou a vir esse sentimento ali enquanto eu estava assistindo uma das reportagens. Porque a França, se eu não me engano, é o terceiro país
da Europa que está sendo também acometido. E ali eu estava orando ao Senhor, apresentando meu filho, e aí o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. O Senhor disse para mim: não se preocupe, o seu filho, ele está marcado com o meu sangue. Só vai acontecer na vida dele aquilo que eu permitir. Sobre a vida do Jonathan, sobre a vida dos nossos filhos, eu creio que você declarou isso também. Sobre a tua família está o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a declarar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, porque eu estou debaixo dessa obra da cruz. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me ensinou a falar: o sangue de Jesus tem poder, né, mãe? Quando nós estávamos com medo de dormir, declara: o sangue de Jesus tem poder. Quando passava na frente de uma macumba, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E quando eu falava aquilo, mesmo criança, eu tinha que falar: o sangue de Jesus tem poder, porque eu estava com medo. Mas quando eu falava: o sangue de Jesus tem poder, com medo, mas eu falava: não, eu não estou mais com medo. Não, eu não estou mais com medo. É como um chavão, e ele é chavão mesmo. É o sangue da proteção. É o sangue que te protege aqui, é o sangue que protege os nossos irmãos lá na França, na Suíça. É o sangue que protege a vida do meu filho, eu creio. É claro que nós oramos por aqueles que foram infectados e cremos que o sangue de Jesus está sobre eles também para derramar toda a cura. Mas o que eu quero dizer, a questão não é a doença, a questão é o medo que vem. Porque o que está trazendo a opressão é o medo. Se você for pesquisar ali, principalmente nos jovens, a doença ela se cura, né, no jovem. Mas o medo que está tomando conta. Mas quando eu fui analisar essa palavra do sangue de Jesus, eu falei: é verdade, eu tenho esse sangue, eu tenho essa marca na minha vida, na minha família. E esse sangue me traz proteção. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o sangue que te traz proteção. O sangue de Jesus te traz libertação, amém? Ele nos libertou do pecado. Mas o sangue de Jesus te traz proteção. Você está protegido pelo sangue de Jesus em todas as áreas da tua vida. Isso também é ter vida abundante. É estar protegido em todas as esferas pelo sangue de Jesus. E eu queria exemplificar isso com a chegada da Páscoa. Nós estamos há um mês, basicamente, da Páscoa, comemorado aqui no Brasil no mês de abril. E a Páscoa, ela é exatamente, né, esse ritual que o israelita tem, né, de ali sacrificar um cordeiro. Então as famílias se reuniam, ali sacrificavam um cordeiro específico, pegava esse cordeiro, comia ele assado, comia as ervas amargas, mas tinha um detalhe na Páscoa. E o detalhe era pegar o sangue daquele cordeiro e aspergir nos umbrais das portas. Aí depois eles tinham que ir lá calçar as sandálias, os cintos, e aí eles saíam, né? Tinha aquele momento de saída. Isso está registrado lá em Êxodo 12. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu já quero trazer aqui, puxando um gancho, que a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa não é ovo de chocolate, né? Isso é roubo do diabo, porque ele é ladrão e ele roubou o propósito da Páscoa no Brasil. Mas como igreja nós vamos resgatando isso, amém? Em nome de Jesus, e declarando que a Páscoa é Jesus, a Páscoa é o sacrifício de Jesus. Então os israelitas, eles tinham essa cultura. E houve a 10ª praga ali no Egito. A Bíblia diz ali em Êxodo 12, 23, que o anjo da morte passaria. Essa era a praga. E esse anjo da morte tocaria todos os primogênitos dos animais e dos humanos. Mas a família que tivesse na porta, no umbral, a marca do sangue, o anjo da morte passaria, mas não entraria. Olha aí o versículo, eu vou ler. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Isso aconteceu na Páscoa.
Então eu imagino aquele barulho do anjo da morte passando, aquele vento, mas a casa que tinha a proteção do sangue, o anjo da morte não entrava. Eu quero liberar para você, porque Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Em 1 Coríntios 5:7 diz que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele derramou o seu sangue, e agora o seu sangue está aspergindo nos nossos umbrais. Toda a sentença de morte vai ficar do lado de fora. Vai até vir o barulho, vai passar até o barulho da morte, vai vir os ruídos, as informações, as notícias. Mas a tua casa tem no umbral o selo aspergido. Você que escolheu aspergir o sangue de Jesus nos umbrais da tua porta, toda sentença de morte, de destruição, de suicídio, de síndrome do pânico, vai ficar do lado de fora. Nós cremos, Senhor. Eu vou ler a parte B. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Esse é o poder da cruz, esse é o poder do Evangelho. Escolher aspergir o sangue no umbral das portas do meu coração. Você escolhe isso, você já escolheu isso, eu tenho certeza. Se você não escolheu ainda, até o final do culto você vai se entregar para Jesus e vai escolher. Aqui no meu coração, eu quero aspergir, no umbral, na minha mente, né? O coração é a mente. Na minha mente, sangue de Jesus aspergido. Nos meus olhos, sangue de Jesus aspergido. Porta de entrada, toda a porta de entrada da tua vida, na minha boca, nos meus ouvidos, em todos os meus sentidos, o sangue de Jesus aspergido, que me protege de toda a morte que está do lado de fora. Sangue de Jesus aspergido no umbral da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Eu creio que você já fez isso. O sangue de Jesus está te dando proteção. O pastor leu aqui o Salmo 91, que salmo poderoso, quando ele diz assim, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque tem o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder sobre toda a sentença de morte, todo barulho e todo ruído que queira vir contra nós, contra a nossa geração, contra as nações. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus tem que ser aspergido no centro das minhas decisões, porque a minha mente é o centro da minha decisão, não é? Eu decido, eu penso, eu decido. Então aqui é o centro da minha decisão. Por isso que nós entendemos que nesse umbral é o principal umbral para você, sela aí com o sangue de Jesus. Porque o diabo é ladrão e ele quer roubar até aqui no culto. Ele quer roubar no culto na hora que você está ouvindo a palavra, na hora que você está lendo a Bíblia. Não é assim? Na hora que você está orando. Mas olha, se esforce, lute para selar a tua mente com o sangue de Jesus. Porque a verdade é que o diabo é ladrão e ele vai querer roubar a marca do sangue, colocando outras marcas na nossa mente. Sabe o que o diabo faz porque ele é ladrão? Ele vai querer colocar na minha e na tua mente, no meu e no teu umbral, ou nos nossos umbrais, as marcas do pecado, as marcas da rejeição, as marcas da solidão. Tem muita marca aí que Satanás vai querer colocar nas nossas vidas. A marca da culpa. Quantas pessoas estão com os seus umbrais aspergidos com as marcas da culpa, e ela vive uma vida de culpa. As marcas da insegurança, que está ligado à rejeição. As marcas das dores que você viveu, das traições. As marcas dos traumas. Quantas pessoas, principalmente nós mulheres, né? Hoje é o dia da mulher, vou trazer um pouquinho essa parte para as mulheres. Quantas vezes, queridas, nós estamos recebendo em nossos umbrais, portas de entrada, as marcas da opressão, da culpa, da rejeição, da insegurança. Nós estamos andando assim, e cadê a vida abundante? Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Asperge aí na tua mente esse eu vim, esse imperativo. Na cruz ele derramou o seu sangue para tirar toda a marca do pecado e colocar a marca da justificação. A marca
marca da redenção, a marca do perdão. A cruz de Cristo é suficiente. Por isso que todo mês nós lembramos esse ato profético da morte e da ressurreição de Jesus, todos os dias, né? Mas na Santa Ceia, como igreja, nós lembramos juntos desse eu vim, para que vocês tenham vida abundante, vida plena. Então toda a marca nós tiramos, amém? Nós escolhemos receber a marca do sangue de Jesus na nossa vida, e nós vamos transferir essa marca para as pessoas que estão perto de nós. Quando você vê alguém ali aprisionado, fala assim: ei, vai aspergir o sangue de Jesus, vem receber Jesus no teu coração. Recebe Jesus, abre a porta, asperge aí na tua porta, né? Por isso que a gente fala: abre o meu coração, pode entrar, Senhor Jesus, pode entrar, porque aonde tem o sangue aspergido, o anjo da morte não entra. Tem uma marca, tem um selo, tem uma promessa. E eu quero deixar aqui uma palavra que fala também sobre esta libertação, essa obra da cruz. O que esse sangue faz? Está ali em Hebreus 2, 14 e 15. Quando eu tenho essa marca, olha o que diz a palavra: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Eu queria fazer aqui, que nem o pastor Moisés, colocar na NVI tem algumas frases assim, né? Principalmente para o novo convertido, um pouco mais fácil só de compreensão, mas a palavra de Deus é a mesma. Vou voltar aqui. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O poder da cruz e a marca do sangue te dá liberdade e proteção do medo da morte. Seja livre de todo medo, em nome de Jesus. Jesus pegou da mão do diabo a autoridade. A cruz de Cristo nos dá esse poder. Ele tirou da mão do diabo todo o poder da morte. Ele tinha esse poder, mas Jesus na cruz: eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante, vida eterna, vida plena. E aí ele diz ali, para que aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte, eles fossem o quê? Livres. Quantos livres nós temos aqui nessa noite? Pela fé, levanta tua mão e diz: eu sou livre. O poder de Jesus me libertou de toda a escravidão, de todo medo. Eu não sou mais escravo do medo. Jesus me libertou. Obrigado, Jesus. Esse medo, ele tem vários pontos aqui, porque o medo está em nós, faz parte da nossa natureza humana. Não é assim? O medo, muitas vezes, que quer vir agora, o medo de uma doença. Vou falar bem o nosso contexto. O medo de uma doença, o medo da morte, o medo do futuro, a incerteza, porque agora tudo o que quer vir é o medo do amanhã. O que vai acontecer? O que vai ser? O medo do futuro. Tem pessoas que já tinham, agora tem mais ainda. Tem pessoas que têm medo de se casar. A gente ministra mulheres no encontro. Tem mulheres que têm medo de se casar. Tem mulheres e casais que têm medo de ter filhos, ou de ter mais filhos. Tem pessoas que têm medo de Deus. Você sabia que tem pessoas que têm medo de Deus? Tem pessoas que acham que Deus é muito distante. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas. Mas eu quero liberar pelo poder dessa palavra de Hebreus, para você que está aqui nessa noite e que aspergiu o sangue de Jesus. Você é livre, você é livre, você não é mais escravo do medo. Você é livre de todo medo, de toda prisão. Seja cheio de coragem nessa noite, em nome de Jesus. Enfrente esse medo. Você pode até tê-lo, mas enfrente ele. Eu vou contar algo rapidinho aqui. Eu tinha medo de casar. Mas eu era nova, né, mãe? Então eu tinha medo de me casar, que eu sabia que era para a vida toda, que era até morrer, né? É assim que é a Bíblia. Então, é assim que meus pais me ensinaram. Eu tinha medo de casar. Eu falava, meu Deus, se eu casar e não der certo,
Então, né, eu desisti uma vez e nós ficamos ali e tal, e depois Deus trouxe de volta, né? Deus tinha um plano e voltamos, Deus falou conosco, mas eu tinha tanto medo de me casar e não ser de Deus, e de dar errado, e de não fazer o Moisés feliz, enfim, de não ser feliz, tantas coisas. Eu era nova, não vou falar a idade aqui, porque, né, para não comprometer as jovens, mas Deus tinha um plano específico. Aí Deus usava o Isaías, meu cunhado, esposo da Esther, ele falava assim: você vai casar com Moisés e Moisés vai ser pastor. Quando ele falava aquilo, eu ficava com tanto mais medo ainda. Mas aí um dia o Senhor falou conosco, nós fomos numa igreja, Deus liberou uma palavra profética, usando ali aquele profeta, usando minha mãe depois, mas enfim, nós nos casamos pela fé, né, bem? Pela fé. E hoje eu sou tão feliz, tão feliz. Hoje eu fui tão honrada. Me levou para almoçar, para tomar café, para comer sobremesa, me deu presente, me deu chocolate. E Moisés é um homem bom. Obrigada, bem, por quem você é na minha vida. E eu falei: Senhor, obrigada, porque eu casei pela fé. Eu pude vencer esse medo, e eu creio que ele também, porque é um desafio muito grande. Mas toda vez que você escolhe a fé, sabe, porque o medo ele te leva para a incredulidade. Eu quis contar isso aqui porque eu falei: meu Deus, ainda bem que eu casei, ainda bem que eu rompi esse medo. Então eu quero liberar para você: rompa os seus medos pela fé. Vai valer a pena, vai valer a pena. O Senhor vai te dar dupla honra. Sai dessa zona do medo e entra na coragem, na fé, para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia! E aí, porque nós recebemos essa coragem, nós podemos declarar a cada dia que o Senhor nos faz mais do que vencedores. Mulheres que estão aqui, essa palavra é para toda a igreja, mas essa finalização eu queria trazer também para as mulheres. Você que está aqui, que entrou às vezes sobre uma sentença de culpa, uma sentença de morte. Talvez você esteja nessa sentença. Talvez você não está vivendo uma vida abundante, ou alguém muito próximo a você não está vivendo uma vida abundante, e você está sendo afetado por isso. Eu quero deixar aqui 2 exemplos da Bíblia que o Senhor colocou no meu coração. O primeiro está ali em João 8, que é a mulher adúltera. Aquela mulher, ela tinha uma sentença de morte. Ela pecou e ela seria apedrejada. Ela passaria pela vergonha de morrer apedrejada. Mas ela teve um encontro com Jesus, e todas as vezes que alguém, um homem ou uma mulher, tem um encontro com Jesus, a sentença de morte é anulada e a vida chega. A Bíblia diz que aquela mulher teve um encontro com Jesus, os seus acusadores foram embora. Jesus olhou nos seus olhos e disse: ei mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse assim: também eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus olhou para aquela mulher e valorizou aquela mulher. Eu quero dizer para você, mulher, que Jesus te valoriza, mesmo se você se sente tão pecadora, mesmo se você se entrou aqui ou está nos assistindo e se sente tão distante dessa graça, Jesus te dá valor. Você tem valor, mulher. Ele valorizou aquela mulher, e ele olhou nos olhos dela e disse: vai e não peques mais. Ela recebeu vida, da morte para a vida. Quantas pedras que querem vir contra você, talvez as pedras da culpa, talvez as pedras do teu pecado mesmo, do teu passado, mas receba aí no teu coração essa palavra de perdão. A cruz de Cristo, o sangue aspergido, ele traz perdão para a tua história e muda a tua sentença. E a outra mulher foi uma mãe. Eu gosto muito dessa passagem, a viúva de Naim, lá em Lucas 7. Ela era viúva, ela tinha um único filho, e o seu filho morreu. A Bíblia diz que ela estava saindo do velório para enterrar o seu filho, junto com uma grande multidão, e de repente vem de encontro à sua morte, de encontro ao caixão, vem o dono da vida, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se encontra, ele olha para ela, ele se compadece dela, e ele diz: ei mulher, não chores. Jesus se compadeceu daquela mulher, e ele disse: não chores, mulher. A Bíblia
Bíblia diz que ele tocou naquele esquife e disse: levanta-te, mancebo. Jesus vai de encontro à nossa dor. Ele foi de encontro à dor daquela mulher. Eu quero dizer para você, mulher, Jesus vai de encontro à tua dor. Você está entendendo? Recebe essa palavra no teu coração. Jesus vai de encontro à tua dor. Ele vai de encontro à tua morte. Ele vai de encontro à minha morte, porque nós temos tantas mortes dentro de nós, tantas paralisias. Ele foi, tocou e disse para a morte daquela mulher que era o seu filho: levanta-te. Nessa noite Ele está dizendo para toda morte: levanta-te. Vida, 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 vida de Deus aí na tua morte, vida de Deus na tua sentença de morte, na tua sentença de paralisia, naquilo que você dizia: não tem mais jeito, não vai mudar nunca. O Senhor chegou com a vida abundante. Ele tem vida abundante para dar, e Ele tocou o esquife daquela mulher, e o seu filho foi devolvido aos seus braços. Eu creio que nessa noite o Senhor quer levantar mulheres e homens também, empoderados pelo Espírito, empoderados por esse Espírito de vida, receber a vida abundante, para liberar a vida abundante. E aonde eu recebo esse poder? Eu recebo esse poder na cruz. Só tem um lugar que eu posso ser empoderado ou empoderada, é na cruz. Em 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Receba aí poder, receba aí empoderamento, que vem da cruz de Cristo. Esse empoderamento eu recebo quando eu escolho aspergir o sangue de Jesus nos meus umbrais. Esse empoderamento, ele vem como governo na minha vida. Esse empoderamento, ele vem como domínio sobre a minha vida, para reger toda a minha história e todas as minhas decisões. Eu queria te convidar a você se colocar de pé, aí no seu lugar, com os seus olhos fechados, você continuar a sintonia com o céu, continuar a sua conexão com o céu. Deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Senhor ministrar ao teu coração essa palavra que foi liberada de vida, essa palavra que foi liberada de ressurreição, porque receber o sangue aspergido é receber o poder da ressurreição. Quando Ele disse: levanta-te, mancebo, Ele ressuscitou aquele menino, Ele trouxe ressurreição para a morte da viúva de Naim. E Ele está aqui nessa noite para trazer ressurreição para toda a sentença de morte que está sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções. Mas Ele também ressuscitou no terceiro dia, e porque Ele ressuscitou, Ele nos incluiu na sua morte, na sua ressurreição. Nós recebemos esse poder da vida vindo da cruz de Cristo. Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós ouvimos a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é poderosa para penetrar na divisão da alma e do Espírito. Nós valorizamos a Tua palavra nessa noite, nós não desprezamos a Tua palavra é viva, a Tua palavra traz vida. Senhor, e essa palavra que penetrou dentro de nós, dentro do coração de cada mulher, de cada homem, de cada família aqui representada nessa noite, a Tua palavra que é poderosa para nos marcar, para trazer sobre nós essa verdade, esse antídoto. Nós recebemos nessa noite uma vacina contra todo medo, contra tudo que vai vir. Nós recebemos essa palavra, nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus, e nenhum mal vai nos tocar, o medo não vai nos paralisar, a ansiedade não vai nos paralisar. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós escolhemos aspergir o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas. Toda sentença de destruição, de morte, vai ficar do lado de fora. Pode até fazer barulho, mas não vai nos tocar, não vai tocar nossa casa, não vai tocar o nosso casamento. Fora toda
morte, fora toda destruição, fora todo medo. Nós estamos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Que o anjo da morte não entra. És a nossa segurança. Que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Jesus, nossa essência. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Oh, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com peso. Peso, vem peso da glória de Deus. Mais Vem perto peso da glória de Deus sobre Itaquera. é mais Vem peso da glória de Deus sobre São Paulo, sobre o Brasil. Medo quer me Vem peso da glória de Deus sobre as então nações. me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Nos encoraja nessa noite, Senhor. Nos encoraja pelo teu poder. Que a tempestade é você. Nos encoraja pelo poder do teu sangue. O sangue da proteção. O sangue da proteção. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Me tira o medo, Fora todo medo em nome de que me Jesus. faz dizer: Moisés, Levanta a tua igreja em ousadia. O verdadeiro amor lança fora me todo faz medo. entender Nós confiamos no Senhor. tempestade é Nossa esperança está no Senhor. a chuva forte é você. Uns confiam em carros, O outros em vento cavalos, forte é mas nós você. faremos menção E o que me faz do nome tremer do as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, e muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, Tem coragem eu vou fazer para romper medo. eu vou ficar lá Experiências para até romper. te O Senhor vai te dar ousadia. Seja cheio de ousadia. até Seja te cheio de ousadia. encontrar, Senhor. Ousadia do Me céu. tira o medo, me tira o medo. Eu confio em ti, Em nome de Jesus. eu confio em ti, Jesus. Oh, então me tira o medo. Nos encoraja pelo teu poder. Nos empodera, Espírito. Nos empodera de coragem. Nos empodera de ousadia. E me fazem Nos empodera. que a tempestade é você. A chuva, Toda intimidação contra a igreja do Senhor. o vento As portas do forte, inferno não prevalecerão. a porta aberta é você, Peso da tua mas glória a será fechar maior. é você.
noite uma unção de coragem sobre a igreja, de ousadia. O Senhor fala ao meu coração que tem muita gente aqui que está com medo de assumir o chamado que Deus te deu. Ei, sai do medo, vem para o chamado. Deus te chamou, vem para o chamado. É tempo. Xerecalabalás. Não tenha medo de dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me, esse é o tempo. Vem para o chamado. Procure a pessoa responsável e diga: eu quero servir. Rompa. O Senhor está te chamando para romper. Vem romper. Xererebas. Vem romper. É tempo de uma igreja que vai romper. Vai com medo. Vai com medo. Vai dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas vai. Xererebas. Eu vejo uma nuvem de glória aqui. O peso da glória é maior do que o peso do medo. O peso da glória é maior do que o peso da intimidação. Fora, fica do lado de fora toda intimidação, todo medo. O Senhor vai nos dar experiências para romper. Ouça isso. O Senhor vai te dar experiências para romper aquilo que você tem mais medo. Ele vai colocar na tua mão para fazer. Faça, mulheres. Faça, homens. Façam, jovens. Façam, adolescentes. Façam. Nós não somos mais escravos do medo. Nós estamos livres pelo poder da tua palavra. Eu não sou mais escravo do medo. Eu vim para que tenham vida abundante de Deus. Eu vim para que tenham vida. Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso para tua alma. Filho. Diga isso para as tuas impossibilidades. Deus. Diga: eu sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da insegurança, da rejeição, da culpa, da solidão. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. João 12, ele diz: mas está todos aqueles que o receberam, eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem poder de filhos de Deus, empoderados como filho. Você não é bastardo. Você foi adotado na cruz. Quantos filhos adotivos nós temos aqui na cruz? Cadê os filhos da cruz? Levanta a tua mão. Você é filho da cruz. Você não é bastardo. Ele te adotou na cruz. Vamos cantar mais alto.